medo, aquele sentimento instintivo que nasce com o ser humano, muitas vezes pode ser um limitador, pode ser um comprometimento para o desenvolvimento da vida ao longo dos anos. Medo infantil, aquele do monstro embaixo da cama, do homem do saco, e agora que a gente está se aproximando das festas de final de ano, o medo do Papai Noel. Então a gente veio conversar com uma especialista, que é uma psicóloga, a Milena Siqueira, para saber como lidar com esses problemas na tenra infância, no máximo até a adolescência, e de que forma esses limitadores contribuem para garantir um pouco de segurança na vida ou podem comprometer o desenvolvimento. Milena, é natural sentir medo, e principalmente desses personagens quando se é criança? É natural. O medo, ele é instintivo, como tu falaste, ele nasce com nós, né? E é importante, é natural que a criança tenha medo, sinta medo. Até é preocupante em certas idades ela não ter um medo, né? Por exemplo, se uma criança não desenvolve um medo instintivo de altura, ela pode engatinhar até a cama e acabar caindo. Então, precisa ter esses medos. Então, a gente tem medos desde os primeiros meses de vida, né? E como os pais devem lidar com essa situação? A gente ouve muito que para se livrar de um medo é preciso encarar o objeto do medo. Isso não fortalece ainda mais os traumas? Qual é a postura adequada? Na verdade, é preciso viver o medo e não fugir do medo. Então, os pais têm que estar preparados, ou eles precisam estar preparados para lidar com isso. Como? Respeitando, dando apoio, passando segurança, né? Mostrando, através da compreensão deles, de que todo mundo sente medo e que é natural sentir medo, que eles também têm os medos deles. Então, assim, a criança vai conseguir lidar melhor com isso. E também é muito importante ter a questão da coerência, né? Não dá para os pais daqui a pouco dizerem de noite, quando a criança tá lá chorando, com medo, que o homem do saco não existe. Mas aí, lá ao meio-dia, a criança não quer almoçar, se tu não comer tudo, o homem do saco vai te levar, né? Então, precisa ter essa coerência, né? É correto dizer que muitos dos medos que a gente acaba desenvolvendo, principalmente na infância, são os adultos que nos impõem? Muito, porque a gente aprende o que os adultos nos passam, né? A criança, ela vem pura de tudo. Então, ela vai seguir aquela cultura que ela tá inserida, é a cultura da família, né? Então, muita questão de segurança na escola, muitas vezes os pais têm essa insegurança de deixar o filho e passa isso para a criança. Então, são medos que a gente vai adquirindo. É normal a gente ter medo, né? Como a gente falou, é normal, vem com nós. Então, o medo sempre nos alerta para que algo ameaçador possa estar acontecendo e evita que o ser humano acabe, então, sofrendo riscos desnecessários, né? Certo. Então, com relação às crianças, medo de colégio, de ficar sozinho na escola, medo de dormir sozinho, que sempre tem aquela transição do quarto. De que forma isso se estabelece e como que a gente pode amenizar esses traumas? Na fase dos 3 aos 5 anos é a fase natural dos medos, né? Então, essa fase passa naturalmente, né? Então, mas vai depender muito de como os pais vão lidar com isso. Ou eles vão fazer com que essa fase seja tranquila, passe naturalmente, ou eles vão fazer essa fase se tornar um trauma difícil de superar. Que pode acompanhar até a fase adulta, até a adolescência, ou isso se supera à medida em que a gente vai alcançando a maturidade? Normalmente, se é uma fase tranquila, supera. Mas tem casos que precisa de um tratamento, de uma ajuda, porque senão vai se tornar também um adulto inseguro, né? Muito nervoso, com muitos medos. E isso, o medo no momento que ele ultrapassa aquela barreira, né? Que acaba se tornando uma fobia, então precisa de um tratamento, de um auxílio. Um leigo determina o limite entre o normal e o momento de procurar ajuda de que forma? Qual é o sinal que eu poderia identificar que isso está passando do limite, eu preciso de ajuda? Quando muda toda a rotina da criança. Na verdade, quando ela começa a abrir mão da vida dela social, da vida escolar, do lúdico, ela começa a perder o interesse por atividades que antes ela tinha prazer, né? Então, isso tudo mostra que a criança tá que já passou do limite, aquele medo, né? Problemas físicos recorrentes, né? Algumas febre, ânsia de vômito, dor de barriga. Então, são coisas que mostram que aquilo ali já passou do limite. Então, existe uma manifestação física, inclusive, do medo? Sim. A criança pode... Na verdade, muitas crianças acabam não conseguindo demonstrar, manifestar o que medo de quê e por que sentem.
né? Então, na verdade, isso vem através do corpo, elas somatizam de alguma forma. E esse tratamento psicológico, ele funciona de que forma? Com a família, com a criança, né? Dando orientações para a família, porque a família é o nosso suporte maior também, né? E é através da terapia cognitivo-comportamental, que acaba usando bastante técnicas que auxiliam, né? Nessa melhora dessa fobia, porque daí se torna uma fobia. Milena, quando a gente fala da família, sempre a gente acaba responsabilizando muito pai e mãe, as pessoas que estão mais próximas, assim. Tem o problema na escola, o colega que assusta, o colega que intimida, enfim. Hoje se fala muito em bullying, tu acaba desenvolvendo, inclusive, alguns medos nos relacionamentos. As escolas estão preparadas para lidar com isso? Olha, eu acredito que precisa muito, né? A gente precisa andar muito ainda, né? Estudar muito, buscar muito, porque eu acho que a gente não está preparado para muita coisa que vem acontecendo e vem se manifestando nas escolas, na vida, na família, né? Então eu acho que a gente precisa estar sempre buscando. Qual é o papel do irmão mais velho nessa relação? A gente sempre conta com alguém que tem um pouco mais de experiência, que está mais afinado, de repente, com a tua realidade do que aquela hierarquia, o respeito do pai e mãe. Né? O irmão pode ser um socorro no momento de pânico, ou, de repente, alguém que vai te auxiliar a passar por esse momento de dificuldade? Pode ser, porque muitas vezes o irmão mais velho é o espelho, né, do menor. Então, em casos que eu atendo, os irmãos são muito, nos ajudam muito nessa situação de até dormir junto, né? Eu digo que é importante tu embarcar também na imaginação da criança. Ah, se ela diz, refere para o irmão, para o pai ou para a mãe que tem um monstro no armário e por isso que ele acaba não querendo dormir, muito mais fácil é tu dizer assim, pula pra minha cama e vem pra cá e fica. E nisso, na imaginação da criança, tu tá dizendo que realmente tem. Sim. Né? Então, o ideal é ir lá, mostrar, abrir o armário, dizer que não tem, mas que a gente pode chavear, porque de noite se aparecer ele vai ficar trancado, sabe? Tentar aliviar isso, não fugir do medo, mas tentar enfrentar ele dessa forma. Como é que a gente lida com medo de Papai Noel? Pois é, né? Isso é uma coisa também natural, algo estranho. E a gente tem medo do que é novo, do que é estranho, né? Então, é também, isso passa, com a idade passa, né? Normalmente entre os 13 e os 5 anos é uma idade bem forte essa questão desse medo, né? É certo os pais ficarem insistindo para que o filho sente no colo do Papai Noel, entregue a cartinha para o Papai Noel, mesmo contrariados, porque se percebe muito isso. Tem muita foto de gente chorando no colo do Papai Noel. Como é que faz isso? Na verdade, é natural, como eu disse, tem que deixar natural. A criança vai perceber outras crianças chegando, de que ele é um velhinho bom, né? Mas naturalmente, e deixar isso ser natural. A gente jamais pode subestimar o medo das crianças, né? Aos nossos olhos, às vezes é bem incompreensível esses medos na infância, né? Mas a gente não pode fazer um pouco caso desse medo. O que tu daria de dica, assim, para a gente encerrar essa conversa, de mais importante para que os pais colaborem para que esses medos não se transformem em fobias e não reflitam depois no desenvolvimento dessas crianças? Eu acredito que é importante ter muito diálogo em casa para saber o que está se passando com o filho, né? Com os filhos, no caso. Compreender esses medos, apoiar, e essa fase naturalmente vai passar. Então a gente tem que ter esse preparo, saber lidar para essa fase passar naturalmente, para não virar futuros traumas, né?